Ao vivo, GDX Cast, mais uma edição e essa edição extraordinária aqui. E como todo GDX Cast, a gente começa com uma palavra do chefe. E essa de hoje, vou mandar uma latada de Isaías, que ela fala o seguinte: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então vamos embora, porque é só hoje e eu tô com um cara aqui, um convidado extraordinário. Esse cara incrível que eu conheço há pouco tempo, mas já sou apaixonado pela vida dele, um cara incrível, um líder, pastor Alex, líder dos legendários, líder na Igreja Videira aqui em Palmas. Então vamos lá e deixar ele falar um pouquinho. E muito obrigado por aceitar esse convite e a gente bater esse papo incrível aqui. Pastor, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Everson. É um prazer enorme estar aqui, né? O convite foi muito honroso para mim e, de fato, nós estamos inseridos num movimento que tem transformado vidas, né? Então, é sempre muito prazeroso falar desse movimento, né? Falar daquilo que Deus tem feito, né? De qual foi o processo até aqui, até esse momento, né? E agora mesmo nós estamos à vésperas de mais uma subida na montanha, onde 450 homens vão estar ali em cima sendo impactados. Então, tudo isso é muito motivante, é muito animador. Que bom, que bom. Eu fico feliz. Tive a honra de ter subido o top lá e ser o top pioneiro no Vale do Araguaia, né? Fui honrado pelo serviço de vários homens, porque a gente percebe que para acontecer existe uma força gigante, né? E eu tenho percebido isso agora depois, porque depois que você faz, que você começa a entender o processo, entender como é que funciona, você fica mais grato ainda pelo que Sim, aconteceu, né? Porque você percebe que muita gente tem que se esforçar para que aquilo aconteça. É igual você está dizendo, esse top vai subir 450 homens. Então é realmente muito, muita organização, né? muita organização. Muita concentração e muita energia de muita gente para poder dar É certo. isso mesmo. Mas é isso aí. Então, para você que está nos assistindo, seja bem-vindo. Você que está ao vivo, você que vai assistir gravado, pode fazer sua pergunta também. E você que está aí pode mandar perguntas, vamos estar respondendo. Porque existem muitas dúvidas, muitos contextos sobre os legendários. Eu mesmo, antes de subir, pastor, muita gente estava perguntando, o que você acha desse movimento? Eu falei, eu não acho nada, porque eu não fui ainda, então eu não tenho Sim, nada a dizer. Mas depois que eu experimentar, depois que eu vivenciar, eu vou poder dizer. Então hoje eu posso falar com muita propriedade sobre o movimento, posso falar, amém. né, da lisura, da dignidade, da hombridade que é, dos homens que estão liderando isso aí, que eu tive o prazer de conhecer, ainda estou conhecendo vários. Uhum. E, obviamente, é um movimento feito por homens. Então, tem homens de todos os níveis, mas todos buscando serem melhores, todos buscando, né, essa conexão. Sim. Mas vamos lá, pastor, para você, quando é que surgiu o Legendários na sua vida? Porque você já é um cara cristão, já é um cara, né, já é líder ali de Sim. igreja. Quando é que surgiu esse movimento e o que te motivou a participar? Olha, como você bem disse, eu iniciei o ministério muito cedo, né? Como pastor, desde os meus 18 anos de idade, né? Deus me pegou ali, me separou, né? Onde eu fui fazer seminário e hoje, na verdade, eu já tenho 15 anos como pastor, né? Na Igreja Videira, onde eu fui muito bem investido, fui muito bem treinado, né? Pelo meu pastor, pastor Mauro Estival, que é o nosso pastor presidente, de quem ele é o nosso legendário, o nosso primeiro legendário aqui no Tocantins também, o número dele é 47.050. Ele foi quem descobriu o movimento, me convidou para ir junto com ele, né? A gente até brinca porque nós temos uma equipe de pastores lá e um ele levou para a Turquia visitar as 7 igrejas da Ásia, outro ele levou para Colômbia e ele me levou para subir a montanha, né? Aí eu falo, tá bom, eu vou. Mas ele falou, não, eu vou te fazer esse convite e você vai comigo. E eu vou com você e a gente vai estar junto lá. E eu amém, tá aceito. E a gente serviu, participou a primeira vez lá em Cuiabá. Cuiabá foi a pista que nós participamos no Vale da Graça. Foi uma experiência marcante. Isso foi em outubro de 2023. E nós fomos lá, foi extraordinário. Marcou as nossas vidas, mesmo sendo pastores já há muito tempo, lidando com pessoas, com liderança,
né, na igreja, já tendo tido uma experiência com Deus, eu posso afirmar que o Legendários, de fato, ele veio para contribuir, reativar a fé, reativar a disposição em servir, que é uma palavra que a gente usa muito, né? Servir. O Legendários nada mais é do que você, uma vez que você se torna Legendários, está no coração querer servir. Então nós estamos aí nesse processo de servir. Agora mesmo já estamos na correria mesmo, servindo e buscando, porque para nós o top acontece antes. Já um mês antes, 2 meses antes, a gente já está todos envolvidos, preparando tudo para que tudo aconteça com muita excelência. Que bacana, isso é muito bom. E vindo assim de uma referência igual à sua, foi o que me motivou também a subir no top, sabia? Porque o que eu comecei a perceber? Que homens já de fé, homens já de caminhada grande, homens já com instrução grande, eu percebi dando grandes depoimentos de como foi impactante essa experiência para eles. Então isso me chamou a atenção. Falei, caramba, se tem pessoas desse nível, pessoas que já estão na jornada, que não são pessoas iniciantes, né? E a gente percebe, e eu percebi lá, quando eu estive na experiência, que a pessoa, quanto mais distante ela está, obviamente o impacto é maior, porque ela vai ter uma experiência muito maior. Mas mesmo assim não deixa de ser impactante até para quem já está na jornada, né, pastor? Sim, e tem algo que eu gosto de dizer, o seguinte, que nós precisamos entender que toda experiência com Deus, ela é muito importante. Independente de eu já tive uma experiência ou não tive a experiência, você tem que buscar ter muitas experiências com Deus. E eu posso te garantir que a montanha, ela é uma experiência com Deus, que é importante sim, né? As pessoas, alguns falavam no início o seguinte, todo homem tem que ir, se você não for, você tem que ir. Eu acredito nisso, eu acho que todo homem deveria dar a oportunidade de participar do movimento, para conhecer, como você falou, né? Muitas pessoas já te perguntavam, mas você não tinha participado. Tem muita gente dando opiniões aí na internet, mas nunca participou. Mas vai lá, experimenta. Não gostou? Guarda o uniforme. Simples assim, né, pastor? Guarda o uniforme. Uma coisa que eu escutei, e é um cara que eu, até pela referência, como eu tenho já um grande tempo no mercado imobiliário, é um cara que eu acompanho, que é o Ricardo Martins. E ele é um cara que foi impactado, né? E hoje ele é um cara que realmente está dedicando muito tempo ao movimento. E uma coisa que ele me falou me chamou muita atenção. Ele falou assim, é simples, é uma ferramenta a mais, né? Sim. Legendário, você não precisa ser legendário para ser um cara bom. Precisa ser um bom pai de pai, família, um bom cristão, né? Uma pessoa diferenciada, você não precisa ser. Mas é uma ferramenta, tem uma ferramenta muito forte. E é uma ferramenta muito boa. Então é sobre isso que a gente está falando. Sim. Sobre entender o movimento. E você que está com dúvida, às vezes que está aí sem saber o que fazer e olhando coisas na internet, procura, tem movimento aqui. Né? Segue o pastor Alex, segue o movimento aí que está acontecendo. Tem os Legendários Tocantins, que dá muitas informações, que coisas realmente e informações corretas de acordo com o movimento que ele te oferece. Às vezes fica dúvida sobre valores absurdos, coisas ridículas que não tem, né? O cara pode ser bilionário ou o cara pode entrar, às vezes, com vaquinha, que teve até o dia que eu fui, algumas pessoas entraram, que pessoas doaram a inscrição, mas o valor é o mesmo. E ele varia em torno de R$ 1.500, R$ 1.800, R$ 1.900 no Brasil todo. Depende da região, depende do custo do top, porque realmente é um custo altíssimo para se fazer um top. Então, quem sobe lá entende que talvez pagou barato para estar lá. Então, só uma dica para você entender isso, né? Isso mesmo. Pastor, mas voltando, olha só, existe um movimento e eu vi que a sua igreja abraçou isso, né? Isso. A liderança aqui abraçou essa causa, vocês como líderes de lá abraçou, e não é à toa, porque a gente percebe essa transformação. E eu tenho percebido, e também, quando eu voltei, eu percebi que as mulheres se engajam muito, porque agora viraram mulheres de legendários, né? E elas estão criando um movimento por trás disso. Até agradecer minha esposa, amor, obrigado por tanta força. Se eu tive lá, porque você estava dando a base para nossa casa, para nossas filhas, né? Um beijo no coração. E qual é a importância disso na igreja também? Esse legendário tá firme ali, o cara entender que ele é o sacerdote da casa dele, dando esse espelho para a mulher também criar esse movimento, vamos dizer assim, as esposas de legendários. Vamos lá. O Legendários, o movimento Legendários, ele é um movimento para homens. Não existe um movimento das mulheres. Mas as mulheres, elas acabam se engajando mesmo, como você falou. Elas são as maiores
publicitárias, as marqueteiras do movimento, porque acaba que o homem sobe a montanha e elas são as maiores beneficiadas, porque o marido volta realmente, muitos deles voltam com a transformação assim muito evidente, né? E acaba ali, alguns começam a ajudar nas tarefas de casa, começa a dar mais atenção para a família, para os filhos, ajuda mais a esposa, e a esposa fica muito feliz e começa a espalhar isso, né? Começa a divulgar isso. Mas, de fato, a grande mensagem dos legendários que nós falamos é que o homem ele precisa ter esse papel de governo, de liderança, tanto dentro de casa como também na sua igreja local, né? Independente da igreja que ele participa. Então, vendo isso, e aí eu louvo a Deus porque, de fato, nós tivemos essa visão ali na igreja, na nossa igreja, de trazer esse movimento para Palmas. Por quê? Porque fica caro. Nós mesmo, para irmos nos deslocarmos lá para Cuiabá, fazer o top, às vezes ter que alugar uma diária no hotel e tal, e todo aquele negócio, gasto com comida, com transporte, tudo, vai ficando caro. Então, era um negócio que estava muito restrito. Falamos, tem que levar esse negócio para o Tocantins para a gente poder alcançar mais homens. Né? E, de fato, eu posso dizer para você, e talvez essa é uma das queixas que muita gente fala, né? É muito caro. É caro, eu reconheço que é um valor alto, porque o evento é caro. Custear tudo que acontece lá é caro. Né? Mas você falou da vaquinha, mas eu conheço irmãos legendários nossos que trabalham com jardinagem, trabalham como repositor de supermercado aqui em Palmas, irmãos que às vezes ele conseguiu metade, outra metade ele pediu de oferta para outros irmãos, e subiram a montanha, voltaram, estão envolvidos no movimento, felizes, participando. Então, isso é algo poderoso, né? Então, nós damos muito esse incentivo para que os homens possam retornar para suas casas, serem o marido que a esposa busca, né? Ser o marido que a esposa quer que ele seja, né? Aquele que é líder. Porque é, tem homem que ele tem muito preconceito. Né? Agora eu tenho que ser mandado da mulher. Tudo que minha mulher mandar eu vou fazer agora. É isso, pastor? Não. É só você se posicionar como homem da casa. Lidere a sua casa. Priorize a sua casa. Não abandone sua casa. Então, essas mensagens são as mensagens que nós falamos muito, né, e tentamos mostrar para os homens ali em cima da montanha. Claro, eu não posso falar muita coisa aqui, né, mas a casa, a minha família e a minha igreja são duas coisas que eu preciso me posicionar corretamente como homem. Né? Show, show, maravilha. E eu vi isso acontecendo lá, né, no nosso grupo mesmo. De fato, o que você falou em respeito, tinha realmente pessoa que não tinha condição de ir e nem condição de estar em Araguaína. As pessoas ajudaram para estar lá, sim, as pessoas ajudaram a receber a esposa e a família em Araguaína. Então, se você percebe que não é só sobre estar lá, não é só sobre estar o movimento, mas as pessoas se ajudam. Sim. As pessoas estão ali para contribuir umas com as outras e viram realmente uma família. E é realmente algo que realmente é algo a se pensar para quem realmente está em dúvida e entendendo essas polêmicas fora, porque tudo que já é bíblico, né? A árvore que dá fruto, ela vai levar pedrada. Obviamente, isso virou um texto popular, que não é exatamente o que está escrito na palavra, mas não tem como, quando algo começa a realmente ficar evidente, não tem como não incomodar. E quando a gente se trata de incômodo de forças negativas, parece que elas são maiores, né, pastor? E a mensagem dos legendários é uma mensagem que incomoda. Eu estou falando dos legendários, mas é uma mensagem bíblica. Correto. É uma mensagem da palavra, né? Então, assim, a mensagem da palavra, ela incomoda. Né? Quando você fala que o homem tem que ser o sacerdote, que o homem tem que ser o líder, que o homem tem que estar bem posicionado, que o homem precisa servir a sua casa, que o homem não pode abandonar a sua família. Isso incomoda, isso vai contra uma mensagem que está por aí fora. É uma mensagem que vai contra, às vezes, incomoda muita gente. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade que as pessoas desistem fácil do casamento, desistem fácil da família. Né? Uma geração para trás aí era uma geração de homens que abandonavam suas casas, deixavam seus filhos, ia fazer uma compra e não voltava mais para casa. Homens que traem as suas esposas, homens infiéis. Então, quando você fala o contrário disso que está aí, começa a incomodar muita gente.
né? Então nós cremos muito que essa restauração do homem ela é importante. Biblicamente falando, você vai ver que o propósito do inimigo sempre foi destruir a figura masculina, né? Então, quando você tem a luz da palavra e enxerga isso na palavra, você precisa dar valor, né? E é uma das coisas que eu falo sempre na preparação, né, daqueles que vão servir. Nós estamos entrando num território que é um território onde o inimigo ele domina. Tem dominado há muitos anos. Então nós temos que entender que nós estamos travando uma batalha que ela não é somente natural, é uma batalha espiritual. Então, pessoas que vão subir agora, elas precisam ser guardadas em oração. Então nós oramos por essas pessoas, nós jejuamos por essas pessoas, nós pagamos um preço por elas. Por quê? Porque nós entendemos que não é uma luta natural. Tem todo o processo da montanha, mas a montanha começa antes da montanha. Essa que é a verdade, né? E é tão forte porque eu tenho percebido isso agora depois de ter vindo e acompanhando o pessoal nessa organização aí desse top que está por vir, percebe-se que é muito antes, tem toda uma preparação, tem o processo vamos dizer assim, aquelas reuniões que tem antes, enfim, quem está servindo já sobe preparado, né? Já sobe com espiritualmente já forte para poder ter se tiver essa guerra, quanto mais forte for, mais preparado vai estar. Sim. Agora, uma pergunta. Tem visto que tem aberto várias pistas, né, vários lugares. Uhum. E como você já tem uma experiência, pastor, já serviu em algumas, Uhum. você percebe que às vezes, quando é o primeiro, ele tem uma briga espiritual maior do que quando a pista já está tipo dominada, vamos dizer assim? O pioneiro é sempre mais difícil. A gente costuma dizer isso, que o pioneiro é o aprendizado, né? Nós tivemos o nosso pioneiro em setembro do ano passado, foi o nosso primeiro top aqui no Tocantins, e agora nós vamos para o nosso quarto top, né? Então a gente chama de top, né? O evento, às vezes alguém tá nos assistindo, não sabe o que significa top. Top é track outdoor de potencial, que a gente usa a sigla top, né, para simbolizar o evento. Mas o nosso pioneiro, por incrível que pareça, eu recebi esse elogio, né, de quem veio de fora nos acompanhar e nos servir aqui, de que o nosso pioneiro foi como se a gente já fazia top há muito tempo. Porque foi muito bem organizado, tudo sob controle, né? E foi num período muito quente aqui no nosso estado, porque setembro é o período mais quente aqui no estado. E foi um negócio sem nenhuma ocorrência, nenhum tipo de situação que fugiu do controle. Pelo contrário, tudo que nós planejamos realmente aconteceu. Isso foi bênção. O nosso segundo, eu diria que foi o nosso pioneiro. Por quê? Porque o nosso primeiro nós fizemos com 50 homens servindo da nossa localidade. O restante era tudo de fora. Então, muita gente experiente estava conosco. Mas o nosso segundo foi muita gente inexperiente. Então, os que tinham experiência eram só os 50 que tinham servido no anterior. Então, nós experimentamos, vamos dizer assim, o nosso pioneiro mesmo no nosso segundo top. Mas que foi uma bênção também, muitos homens foram marcados. E eu vou te dizer, cada top é um top. Não dá para me dizer, esse top foi mais difícil do que o outro, esse top foi mais espiritual. Cada top é um top. Eu consigo avaliar, dos 3 que nós participamos, o último que nós tivemos foi o melhor. O último que nós tivemos agora em fevereiro foi o melhor. Por quê? Porque foi um ambiente muito forte. Não que os outros não tenham sido poderosos, né? Foi poderoso. Mas esse de fevereiro foi um negócio assim de arrepiar. O melhor tá por vir, né? E eu acredito muito nisso, né? O que está na palavra, né? O melhor de Deus sempre está por vir. Então é assim que nós vivemos na expectativa. Existe algo melhor sempre para o próximo. O melhor de Deus está na frente. Eu não participei, eu não sei dizer, mas assim, a energia de quem está ajudando, de quem está contribuindo, de quem quer ver aquele sentimento do amigo, do irmão, do companheiro, do colega que ele indicou, né, daquela pessoa que ele percebe que merece viver aquela experiência também, você percebe a energia da pessoa, né? Você percebe, caramba, que se eu puder ajudar e contribuir também para que ele tenha a experiência como eu tive, e você percebe os depoimentos. Eu tenho visto depoimentos de todos os jeitos, pastor, de gente que realmente já estavam na caminhada, que foram impactados, de gente que estava quase terminando o casamento e agora o casamento é restaurado, de gente que tinha separado
e que voltaram ao Sim, casamento. sim. De gente que estava sem tempo com os filhos, com a esposa, com tudo, agora estão dedicando tempo para estar com os filhos. E de gente dando depoimento, não só depois que saiu, mas depoimento depois de semanas, de meses, depois para lá. Ou Sim, seja, tem continuado, tem dado sequência é naquilo, isso porque mesmo. realmente aquilo virou uma chave. E aí, quando a gente se trata de mudança de comportamento de homens, e uma mudança realmente que pode impactar toda uma história, uma geração, porque eu estou falando, e no nosso já tinha mais de 120 mil homens que tinham subido essa montanha. Não é um número pequeno, Não, é um muita número gente. expressivo. E o Nós estamos, Brasil, por incrível que pareça, hoje é o que lidera mundialmente, né? A quantidade é, de legendários que tem no Brasil. olha que benção no Brasil Já isso. passou a Guatemala, que é o país de onde iniciou o movimento, Hoje já né? estamos com um número de quantos, pastor, Eu atualizado? acho que no Brasil deve estar na casa dos 30, 40 mil já. É Tá muitos por ali homens, né? já. É Bacana. muita gente. E é um impacto, se você for ver no reflexo, agora a tendência é aumentar, porque tem aumentado as localidades, aumentado os As lugares, então, pistas, né? as pistas, né, tem aumentado, Isso. então assim. Então a É pergunta isso aqui do mesmo. Misael, ele fala o seguinte, né, grande homem de Deus, pastor Alex, movimento legendário tem restaurado grandes homens. O senhor tem alguma história curiosa que marcou alguma edição? Sim, é isso que eu ia falar, né? Eu tive a oportunidade de servir em alguns tops. E eu vou te dizer, cada top é um top. A gente até brinca, né? A gente fala o seguinte: cada um tem um top que merece. Então, tem várias Só depois que vai que situações. entende essa frase, né? Só depois que vai que entende. Tem muitas situações, como você falou, gente que subiu a montanha com papel de divórcio já assinado, né? Tem pessoas que me ligam de São Paulo, querendo mandar o marido para cá, para participar do top. São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, o Brasil inteiro, porque não tem limite, né, de localidade. Tem gente que quer mandar os seus maridos, seus familiares para participar, porque vê como uma última oportunidade, talvez, como uma solução, né? E de fato para muitos né? Para muitos acaba sendo uma solução para a depressão, para a ansiedade, para a situação que ele está vivendo ali, difícil. Então, por exemplo, teve um caso de um policial militar, por exemplo, isso numa outra pista, num outro estado que eu tive a oportunidade de subir, que ele tinha, uma semana antes, ele tinha tentado suicídio. Então ele pegou a arma na frente da esposa e do filho, né? Ele falou para eles descerem do carro. Quando eles desceram do carro, ele pegou a arma e tentou dar um tiro e se matar. A esposa viu, a arma lencou, ela correu lá, conseguiu tomar a arma dele, ligou para a polícia, afastaram ele, tiraram o armamento dele. Só que isso era uma semana antes do top. Uma semana antes. Ele não estava inscrito. Ela conseguiu o contato do diretor da pista, falou com ele e no dia tinha acabado de desistir uma pessoa. E eles colocaram esse Nossa, tô policial. arrepiado. Eu servi no top dele. E eu lembro que em um dos momentos lá, eu estava na pista e eu encontrei ele estava em choque no chão, esse policial. E como ele estava sofrendo de depressão, e acho que deu uma hipoglicemia nele, alguma coisa assim do tipo. E eu então comecei a orar por ele. E eu lembro que ele falava só assim para mim: pastor, eu preciso subir a montanha. Eu preciso subir a montanha, porque antes de sair lá da igreja, eu prometi para o meu filho que eu viraria um legendário. E eu lembro da situação que ele estava na fila do check-in, e o filhinho dele estava lá afastado e o filhinho gritava: volta um legendário, papai, volta um legendário, você vai ser um legendário e tal. E o filhinho incentivando. Olha só, um cara que tinha acabado de tentar suicídio, ele estava agora lá com um objetivo. O objetivo dele era concluir o percurso, chegar lá em cima, vestir a farda e se apresentar na igreja no domingo. Então, aquilo para mim foi poderoso. Depois ele deu testemunho, a família foi lá, foi muito marcante, a gente chorou junto, foi muito
poderoso. Mas essa situação, ela me marcou, foi uma situação muito forte. Mas assim como esse homem, quantos homens às vezes não estão vivendo nessa situação, né? Por causa do financeiro, por causa de tantas outras coisas na vida, né? Que às vezes não vê saída. Né? Mas o Senhor pode resolver tudo, né? Como a gente diz, o legendário número 1, ele é a solução para todos os problemas, que é Jesus, né? Show, pancada essa aí. Amém. E eu me emociono com esse tipo de história porque é algo que eu sinto que é uma missão nossa. Eu acho de todos nós, né? Não é a missão do Everson, não, né? Não é a missão do pastor, é a missão nossa de evangelizar, a missão nossa de. Isso, Acho que a primeira missão que Cristo deixou foi, cara, ir de evangelizar, né? é Então, isso aí. é missão nossa. Então, eu sinto muito forte quando acontece isso, que é algo que a gente pode contribuir, é mais forte ainda, que você se sente, É poxa, forte. cara, eu tô na missão, tô fazendo o que é certo e isso é realmente impactante. Sim. Você que tá mandando as perguntas aí, pode mandar, o chat estava travado, a moçada aqui liberou o chat aí, pode sapecar as perguntas aqui que tá liberado aí, viu, moçada? Quem ainda não é inscrito, pode inscrever no canal, fazer perguntas, deixar o sininho ativado aí, que toda quarta a gente sapeca alguma coisa bacana aqui, para crescimento, engrandecimento e sempre com a palavra de poder que vem lá do chefe. Beleza? Antônio Neto tá falando aqui, ó. Pastor Alex, eu quero participar na próxima. Vai acontecer em agosto. Já reserva minha vaga. Corre aí, Antônio. Corre, porque as vagas realmente são limitadas e tem que acelerar. Mas conecta aí com o pastor. O que ele puder ajudar, eu sei que ele vai ajudar. Amém. Muita galera mandando elogio aqui. O Marco tá falando: bom dia, sensacional movimento Legendários. Ainda não sou um dos homens, mas não Legendários ajuda não só homens, mas também suas famílias e as pessoas ao redor É deles. isso aí. Qual foi o relato mais emocionante você já recebeu dessas transformações? Rapaz, acabou de contar um bom aí. Se tiver um maior do que esse aí. Esse foi impactante. Mas nós temos muitos pedidos de casamento no retorno. Né? Muitos pedidos de casamento. Gente que estava enrolada há muito tempo, que não resolvia a vida, volta, pede a esposa em casamento. A esposa, assim, estava junto já há muitos anos, mas nunca tinha casado, né? Então, porque é uma mensagem nossa, né? Você tem que resolver a vida, você tem que definir assim, sim, não, não. Esteja bem posicionado, não deixa brecha na sua casa, né? Então, isso é importante, né? Então, poderia contar um monte aqui de experiências, mas teve uma experiência, por exemplo, de uma pessoa que ela tinha problemas homossexuais, né? E realmente lá na montanha teve uma experiência. Depois tem até um testemunho dele, eu achei muito forte o testemunho dele, que ele gravou no Instagram e falou sobre isso. Né? Por quê? Porque naquele momento, lá em cima da montanha, ele teve um encontro com Cristo e ele falou: Olha, eu não tinha o desejo de nada, por ter família, de casar, e agora Deus despertou isso no meu coração. Falei, olha só que poderoso, né? É claro, todos nós falamos o seguinte: todos vão ter lutas, mesmo depois da montanha. Qualquer um vai ter luta. Eu acompanho o legendário hoje, né? Os legendários. Isso não significa que o cara subiu a montanha que está resolvida a vida dele, não. Mas significa que ele está cheio, cheio de uma palavra. Ele está cheio de conceitos agora que são diferentes. Ele renovou a mente. Houve um crescimento, um avanço na sua mentalidade. Agora, o que ele precisa é estar envolvido com as pessoas certas. Isso é muito importante. Eu até costumo dizer o seguinte: o pós-montanha, ele é tão importante quanto a montanha. Então, a pessoa voltou da montanha, ela não pode ser um peixe fora d'água. Ela precisa estar inserida numa igreja, ela precisa estar inserida com homens que vão falar a mesma coisa, que vão puxar ela para cima, que vão direcionar ela para o propósito, porque senão pode esfriar. As velhas práticas elas podem retornar. Né? Então, o que faz segurar? É ir mudando os hábitos, mudando cultura. Eu até digo o seguinte: o cara que tem o costume de beber um cafezinho preto toda manhã, no dia que ele não bebe, ele dói a cabeça. Virou um costume. Virou, alguns até chamam de vício, né? Mas ele culturalmente ele está acostumado com aquilo. Então, como que ele faz para mudar isso? Ele precisa criar novos hábitos. Então, tem coisas na vida espiritual que, se não mudar os hábitos, não muda. Concordo Né? totalmente. Tem E que é mudar uma os palavra muito hábitos. forte, pastor. E eu acho que em tudo, né? Em tudo. Tudo na vida da gente. Eu tenho treinado muito, inclusive hoje,
de manhã até postei fazendo aquele convite pra galera, a gente tava lá na pista do UFT. Na quarta a gente faz uma preparação lá. Muito bom, já tentei de manhã, não dou conta, só consigo à noite. E nós estamos aí treinando muito forte, porque eu tô treinando para minha primeira maratona, né? 42 quilômetros ele não é um percurso fácil. Eu já corri algumas meias maratonas, incentivado pela minha esposa, que sempre gostou de correr, aprendi a correr com ela. Pois é, Hoje, rapaz, eu também virei corredor agora foi? também. Que Só que eu legal. ainda não sou igual a você, não, eu sou dos 5 km ainda, Ah, né? Mas incentivado pela minha esposa também. Minha esposa começou primeiro que eu e agora eu vou no embalo dela. Ela vai arrumando as corridas aí pra gente e a gente vai participando de tudo que aí. massa. E assim, eu comecei com 5 km também. A minha esposa já subia nos pódios, ganhando troféu lá em casa, cheio de troféu dela, Olha ela só, corria, já corria bem. E a minha primeira corrida de 5 km cheguei morrendo, né? Eu olha, caminhei umas 2 vezes para conseguir chegar. Mas é sobre a ambiência, né? É o que você disse, em tudo. Estou dando um exemplo da corrida, mas é em tudo. E hoje a gente está numa equipe para quê? Para nos assessorar. Só que é muita gente correndo, muita gente tendo resultado, muita gente que você, poxa, saímos de lá hoje e a galera ainda tinha gente correndo com sol quente, mas está tendo resultado por quê? É tudo isso. A vida espiritual não é diferente. A você gente, a tem gente que tem que estar recebendo ferramentas. é, Se eu quero correr, eu estou treinando. Se eu quero ter uma vida espiritual melhor, eu tenho que treinar. Uma família melhor. E tem um caso muito interessante de um colega que me perguntando sobre o casamento. Ele estava com o casamento meio tortuoso. E aí ele falou assim: Evas, o meu casamento tá assim, assim, assim. Eu falei: beleza, mas o quanto você tem orado por isso? O quanto você tem treinado? O quanto você tem buscado ajuda? Porque profissionalmente você está bem, mas você faz curso, faz treinamento para profissional, você faz treinamento para poder se melhorar. O casamento não é diferente, né, pastor? Ele tem, ele ele tem que precisa de ele investimento. tem que investir Tem, nessa questão, e a questão tem, espiritual ela não é brinquedo, né? tem. E você como líder, pastor, hoje, que está lá de frente à igreja, recebe muitas, né, demandas de lá, porque o líder ele está ali realmente orando para muitas pessoas. Qual a diferença que você pôde perceber dessas pessoas que você lidera ali, dos que já eram bons, que já, vamos dizer assim, já estavam na caminhada, Uhum. e depois que vieram do Legendários, qual que é a leveza dessa pessoa antes e depois do Legendários? Eu sou um pastor, eu acompanho casais lá na igreja. E acompanho em uns 400 casais mais ou menos lá. Nós somos uma rede grande lá de casais. Então, o que eu pude perceber de mudança, principalmente nesses que subiram a montanha, foi a disponibilidade, a disposição em poder servir, a disposição em estar ativo dentro da obra. Eles conseguem enxergar a obra de uma outra maneira. Né? Isso trouxe muita ativação. Então, o ambiente hoje que nós estamos inseridos ali, né, hoje nós levamos muitos homens já da minha rede, vamos dizer assim. Então, o ambiente está muito propício, muito agradável. Homens que priorizam as suas casas, as suas famílias, suas esposas, seus filhos, mas que estão ali servindo na igreja ativamente. Entendeu? Que se servem agora de suporte na liderança, né? Ali nós somos uma igreja em células, então estão envolvidos na estrutura da igreja, fazendo os cursos da igreja, né? Querendo mais de Deus, querendo crescer mais em Deus. Então, eu acho que essa força, né, os legendários, ele contribuiu muito, né, dentro do ambiente da igreja. E é o que eu falo para muitos pastores. Pastores que às vezes não estão envolvidos ainda, pastores que estão envolvidos, porque foi uma das coisas que a gente fez logo quando nós iniciamos o movimento aqui no Tocantins. A primeira coisa que nós fizemos foi uma reunião da OMEP, né, a OMEP que é liderada pelo pastor Tertuliano hoje, e nós fizemos uma reunião, conversamos com ele, na época ele não era legendário ainda, e nós apresentamos os legendários para os pastores da cidade. E falamos para eles: olha, isso é um movimento, pode contribuir muito com a sua igreja, e era muito importante, se você quiser ir, você tem prioridade. Nós vamos reservar vaga para vocês. Nessa ocasião só foi o pastor Tertuliano. Foi o único que é o líder da UMEP. E foi o que aceitou o desafio. E hoje é um grande parceiro nosso, está lá junto com a gente. Só esse top agora que ele não vai servir, mas ele foi no nosso pioneiro, né? E nesse ele não vai servir porque ele vai estar lá na Guatemala. Mas assim, de fato, tem sido assim uma ferramenta que tem marcado muitas igrejas. Um testemunho de uma igreja que eu ouvi
um legendário que faz parte da igreja, ele falou, olha, pastor, há 2 anos ninguém aceitava Jesus lá na nossa igreja. Depois dos legendários, no primeiro culto, 10 aceitaram Jesus. Falei, olha só que poderoso, isso é um testemunho poderoso. Uma igreja que não tinha uma movimentação, um trabalho tão forte, e agora ter isso assim de uma vez, isso é um impacto tremendo, né? Então, eu atribuo de fato a esse movimento uma reativação de homens, né? Eu acho que esse é um dos primeiros frutos, porque nós estamos começando. Acredito que depois ele vai servir muito evangelístico, de maneira evangelística, mas hoje o grande público que eu percebi, assim, 80% do público que tem subido a montanha são homens que já são crentes, que já servem ao Senhor de alguma forma, já conheciam Jesus, e isso trouxe uma ativação espiritual para eles. 20%, 30% ali são homens que nunca tiveram contato com a igreja, não são de igreja, né, nenhuma. Então, agora que eles estão começando a ter esse contato, mas também já voltam super animados também, envolvidos com a obra. Eu vi lá, inclusive tem um depoimento até de um, me chamou muita atenção, até de uma pessoa que está servindo lá, eu não me recordo o nome dele, mas ele era agnóstico, né? E Uhum, subiu lá, quando ele voltou, já voltou cristão. Então, isso até mesmo. para deixar a gente continuando nesse assunto, questão de igreja e tal, porque muita gente pergunta, né? Mas é um movimento de igreja e tal, e não sei o quê, para deixar claro para as pessoas, explica para as pessoas, pastor, direitinho, porque não é um Uhum. movimento de igreja X ou Y, para as pessoas entenderem que está aberto, é um movimento cristão, né? Então, Interdenominacional. explica direitinho para a galera É. tirar dúvida aí sobre essa questão. Esse é um movimento interdenominacional. É claro, quem iniciou esse projeto aqui no Tocantins foi a Videira, então às vezes alguns ficam um pouco intimidados. Ah, é um movimento da Videira. Não, é um movimento interdenominacional, é para isso mesmo. Para a ideia que possa abençoar todas as igrejas, tá? Então, nós fazemos lá na Videira, existe iniciamos e finalizamos lá na Videira por causa do espaço, por causa do prédio, já existe toda a estrutura ali, né, e a gente aproveita toda essa estrutura. E também nós somos, como somos os iniciadores, é claro, né, tem que ter uma como é que eu diria, um bônusinho, né? Vamos dizer assim. Né? Então as pessoas chegam ali na igreja, são muito bem recebidas, mas o nosso incentivo é o quê? Aqueles que são de outras igrejas que procurem as suas igrejas, sirvam os seus pastores. Essa é a grande mensagem. Né? Então, eu sei que existe sempre aquele ciúme, né? Ah, o meu membro vai lá na Igreja Videira participar de um evento. Mas o prédio é irrelevante, vamos dizer assim. O que você tem que entender é que a mensagem que está sendo dita ali é uma mensagem que ele seja um homem ativo na sua igreja. É, o Sirva você como pastor na sua igreja. que eu gostei Né? muito lá foi isso. A mensagem é clara. Não existe igreja sem legendário, mas não existe legendário sem Não igreja. existe Né? legendário sem Então, igreja. essa me marcou muito e tinha lá mesmo, nosso top tinha de várias denominações, né? Tinham católicos, tinham Isso, pessoas, mas independente de igreja, era a mesma fé, buscando Cristo. isso. E uma coisa que eu percebi que deixou muito claro para mim, que a pessoa me perguntou, até deixei frisado. Lá é cristocentro, né, pastor? Então, assim, é algo que Cristo, reflete Cristo. aquilo. No momento nenhum foi falado disso ou daquilo. Não é doutrinário. Não estamos ali para falar de doutrina de igreja A, de igreja B, o que crê. Não, nós estamos para falar de Cristo. Essa é a grande mensagem. É importante que fique claro para você entender isso, mais uma vez entendendo para não ter informações tortuosas para que chegue em Uhum. relação ao movimento, que é uma ferramenta realmente poderosa, tem demonstrado isso. E as pessoas que foram lá, pergunte para quem foi de fato. Não fica tomando ideias de pessoas supostamente falando ou achando o que possa ser. Mas pensa, tem aqui pertinho de você. Se você não é de Palmas, tem na sua região, procure saber, mas em tudo na sua vida pega informação que realmente pessoas que possam te dar a resposta certa. Tem uma pergunta boa aqui. A Juliana fala o seguinte: liderar é mais sobre aprender a ouvir ou aprender a obedecer? Gostei dessa pergunta, hein? Liderar é. É mais sobre aprender a ouvir ou aprender a obedecer? Olha, eu definiria liderar como servir. Servir. Eu acho que liderar é servir.
Eu não estou aqui para ser, por exemplo, eu estou liderando o movimento, eu coordeno a pista, eu tenho uma equipe de coordenadores que andam comigo, que estão fazendo um excelente trabalho, né, em cada uma das suas coordenações e das suas funções. Mas o meu papel ali, como coordenador geral, é servir os irmãos. Estar servindo, sendo suporte, né, levando eles a crescer, eles a desenvolver, eles a avançar. Então, é óbvio, tem erros, tem situações, né? Mas o líder ele tem que ser capaz de ouvir, ele tem que ser capaz de ouvir, de compreender e para quê? Para que ele possa dar a direção certa, para que ele possa servir de suporte, para que o outro cresça. Então, o bom líder é aquele que serve. O bom líder é aquele que é suporte, e não aquele que manda, aquele que é o grandão, que tá no pedestal. Não, isso não é líder. Né? O líder é aquele que está ali para levantar. Então, eu tenho irmãos na equipe que são novos na fé, lá como coordenadores, né? E que eu estou lá com eles, falando para ele, não, você pode dar um passo a mais. Quando exagera, eu estou ali para ser o que vai ajudá-lo, né? Para que ele não cometa os erros, para que ele erre menos. Então esse é meu papel, guardá-los, né? Protegê-los, para que eles possam continuar crescendo. Então acho que esse é o papel do líder, servir. Eu resumiria assim. Show. Jesus falou isso também, né? Jesus falou que o maior é aquele que serve. Muito, muito bom, muito bem colocado, bem respondido. Você aproveitando esse gancho aí dessa liderança, quero mandar um abraço aí para o Bispo Flávio, né? Lá da Nova Chance, um cara incrível. O Fred, que é o líder de voz, um cara que me marcou. Flávio lá da Spiri. Da Spire Academia, já fazer um jabá Isso. para ele aqui. Um cara sensacional, virou meu irmão. Um cara que, poxa, me devo muito a minha ida a ele também, que me incentivou e botou quente para ir também. Muito bom, um abraço, Flávio. O Fred, né? O Fred é o nosso coordenador. O coordenador de voz lá, um cara sensacional e que faz um trabalho incrível, cara. Que trabalho incrível. Parece que nasceu para aquilo. Nossa Senhora, ele... Fred foi algo assim muito de Deus mesmo. Porque eu lembro que quando eu convidei ele para ser o nosso coordenador, um dos nossos coordenadores, ele estava de férias com a família lá em Morro de São Paulo. Cara. E eu tinha acabado de chegar de lá. Aí eu liguei para ele, ele falou para mim, eu falei, rapaz, acabei de sair daí. Quase que a gente se encontrou aí. E aí eu falei, olha, irmão, eu sinto de Deus, conversei com a diretoria, sinto de Deus de te fazer um convite. E ele falou, pastor, a partir desse momento eu já entro em jejum, para mim é uma resposta ministerial e eu aceito o desafio. Caramba, que massa. Ele nunca tinha servido em lugar nenhum. Nessa ocasião ele nunca tinha servido. E foi uma direção mesmo do Espírito. E depois desse dia a gente começou a encaixar ele em vários tops para ele poder servir e adquirir experiência. E realmente, assim, eu acho que em uma questão de 3 meses ele serviu em 5, 6 tops. Caramba. Ele sumiu da casa dele. Eu falei, sua esposa vai te dar um esporro aí agorinha. Você está muito ausente agora, né? Mas ele realmente encarou o negócio para valer e foi atrás de aprender, de se aperfeiçoar naquilo, né? Que hoje ele realmente tem tirado de letra, tem sido um excelente coordenador aqui na pista do Vale do Jalapão. E tem conhecido muita gente, né? Não é que eu vou deixar de mandar, mas um amigo Wilton também, que é um parceirão assim também, que faz parte do time da Voz lá. E agora, que eu tenho acompanhado o pessoal lá, o Gabriel, poxa, Gabriel incrível, cara sensacional. Assim, e um abraço pra Gabriel é a primeira experiência dele como coordenador. Então ele tá de parabéns. Abração, Gabriel, você tá, cara, incrível, um cara de energia positiva, um cara que administra as situações na leveza, né? E todos os outros líderes aí, mas que eu não conheço ainda, mas todos esses um abraço e toda a equipe da logística e todos os outros que vão estar servindo nessa jornada aí. Hoje nós estamos aqui com o líder aqui da mídia, coordenador de mídia. Coordenador de mídia que está aqui dando suporte, cara, e você vê que as coisas acontecem lá nas postagens, tem alguém por trás, né? É isso mesmo. A esposa do pastor Alex está aqui também com a gente, então tem uma galera aqui ao vivo com a gente que também dando suporte, então tem todo um aparato de gente que está aí disposta a fazer o projeto e isso acontecer, né? Isso é muito importante. O Alan está aqui mandando, toda honra e toda glória ao Senhor, com certeza para ele, né? Por ele. Amém. Jonas, um abraço, Jonas, estamos aí, estamos juntos.
Mais uma pergunta aqui. Qual o maior desafio em campo durante o projeto, pastor? Olha, é você não fazer nada. Isso é o maior desafio. Na pista, não somos nós que estamos servindo que faz alguma coisa acontecer ali. É tanto que a nossa primeira posição é de braço para trás, porque não é a nossa atitude que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é o que Jesus vai fazer ali. Então, a experiência que os homens têm ali na montanha, ela é totalmente espiritual. E às vezes, muitos que vão novos, chegam para servir ali, eles querem colocar a mão, eles querem fazer alguma coisa, eles querem agir, né, vamos dizer assim, para ajudar a pessoa a ter uma experiência. E na montanha nós entendemos que não é nós que fazemos. Então, o grande desafio é você deixar Deus fazer. Isso, eu acho que isso depois você pode transferir isso para tudo na sua vida, né? Existem as coisas que nós fazemos, então tudo que nós estamos fazendo, tudo, existem as direções que são dadas, né? Existe o que você pode, o que você não pode fazer. Então, dentro dessas limitações do que eu posso e não posso fazer, o grande desafio é que às vezes você quer sair fora. Você quer fazer um pouquinho a mais, você quer ajudar um ali, você quer ajudar o outro, e isso você pode estar prejudicando. E, é claro, Segue a lista e desfruta o caminho, né, pastor? segue a lista e desfrute o caminho. Eu, Nós falamos o seguinte, o eu acho grande que desafio é sair de um ponto A para o ponto B. Então, vamos chegar lá no ponto B. essa resposta sua foi muito forte e me lembrou muito de lá. Porque realmente eu fiquei pensando, dá vontade de ajudar Dá. dá vontade de ajudar e assim, deixar só a ação de É, Deus ali no momento, de Cristo ali no momento, realmente é desafiador, porque dá vontade, dá. né? Incrível Entre isso. eles, os participantes, é bom que se ajudem. Mas quando nós, legendários, né, vemos as situações e queremos ajudar, queremos interferir, é que é o grande desafio, né? Sim. O grande desafio está aí. A gente querer interferir no processo. Mas cada um vai ter o seu processo. Então, tem situações, né, um grande irmão nosso aí de montanha, que é o Doni, né, da Grantec, e ele conta o testemunho dele. Ele foi no nosso pioneiro, e lá ele fala para mim, ele fala, pastor, eu tenho um pino nos 2 joelhos. E dentro de casa, na minha casa, dói o meu joelho. Lá na montanha não doeu. Lá na montanha não doeu. Você entende o que é isso? Então, assim, são experiências fortíssimas. Então, se eu interfiro no processo, se eu olho para a pessoa e eu falo assim, não, não, você não tem condição. Não, não sou eu que defino isso. Eu não defino nada a respeito disso. Você está ali, Deus te trouxe até aqui. Então, você dá conta. Deus vai te dar a força necessária para você ir até o final. Não, eu acredito que depoimentos têm, assim, toneladas e quilométricas, porque só eu que participei de um top, eu já tenho depoimentos incríveis para poder mencionar. Então, Imagina, né, quando a gente for pegar isso aí, porque realmente são demais. é, Mardezão tá ali mandando, falou, Mardezão, é isso aí. Essa é a resposta. Você está certíssimo, meu irmão. É desse jeito. Pergunta quem já viveu o processo e está no meio da parada. é. Moçada, estamos encaminhando para o final. Você que ainda quer mandar sua pergunta, ainda dá um tempinho, pode acelerar, mas estamos finalizando aqui esse bate-papo incrível com esse cara sensacional, esclarecedor, né? Uma mensagem muito boa e positiva para você que está nos ouvindo, para todos nós, né? Eu sempre aprendo aqui com esse bate-papo. Você que ainda não é inscrito, inscreve no canal aí para você mandar pergunta, ativar o sininho para você receber as mensagens e tá sempre mandando. Nossa missão aqui é mensagem de propósito, de crescimento, de esclarecimento e sempre uma mensagem positiva que vem lá do alto, que não está no nosso controle, como o pastor acabou de falar aqui. Se a gente deixa a nossa vida ser levada pelo controle dele, as coisas acontecem. Às vezes a gente quer assumir o controle, botar na força do braço e resolver as coisas do nosso jeito, é aí que o pau quebra, que desvia da rota, né? Tem gente que fala assim, olha, por onde eu for, o Senhor vai me abençoar. E aí ele joga Jesus aqui no banco do passageiro e sai dirigindo o carro, né? E nem bota o cinto. E nem coloca... sai dirigindo o carro. Mas o correto mesmo é você colocar Jesus no banco do motorista e você ir de passageiro. É isso que é o forte. Por quê? Porque a nossa vida precisa ser assim.
Então, ainda que você tenha as melhores ideias, ainda que você tenha os melhores planos, a resposta certa vem do Senhor. Então, nós temos que caminhar nessa direção, aprender a desfrutar. Sabe, tem tanta coisa boa que Deus dá para nós todos os dias e que às vezes a gente não consegue desfrutar das coisas simples da nossa vida, que Deus já deu, entendeu? E você sabe, nós somos assediados com um mundo que está correndo atrás do dinheiro, correndo atrás de ganância, de tanta coisa, né? Então, tantos conceitos ruins, que o importante é eu ser feliz, tudo voltado para si mesmo. Essa não é a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é uma mensagem altruísta. Eu penso no outro, eu penso na minha família, eu penso na minha casa, e eu preciso ter prazer nisso, eu preciso desfrutar disso, das coisas simples, né? Deus tem grandes coisas para nós, né? Bem, Pastor, essa do motorista eu já tinha ouvido, mas parece que hoje ela foi mais forte comigo. Essa é uma pancada, né? Rapaz, meu amigo, para de botar Jesus no banco do passageiro. Deixa ele guiar o carro e você vai de passageiro. é Bicho, isso aí, tá louco. é Essa é isso aí. pancada demais. Parece que eu já É. tinha ouvido, mas essa hoje ela bateu doendo. Então acho que eu tenho que fazer mais isso. É, Talvez por isso ela foi todos nós, foi né? mais pancada, É né? como eu falei para você, às vezes o nosso hábito é assumir a direção, né? Então, às vezes é uma mudança de hábito. Você precisa, em alguns momentos, parar. Opa, calma aí. Pisar no freio um pouquinho, analisar quem é que está dirigindo, né? Porque o hábito é realmente. Confiar não é uma tarefa fácil. Show. Não é. Não é mesmo. É. Tem aqui algumas perguntas. O Antônio está perguntando: para fazer a inscrição antes de serem abertas as vagas, o que eu devo fazer? As inscrições só são feitas quando abrir as vagas. Meu amor tá mandando aqui um beijão pro meu legendário 125655. Beijo, minha rainha. Beijo, obrigado por tudo. Tardelli. Fala, gente boa, acabei de chegar, estou indo a primeira vez. O que eu posso esperar da experiência espiritual? Segue a lista e desfrute o caminho, meu irmão, que você vai Perfeito. ter a sua experiência. Como o pastor acabou de falar, assim, cada um tem a sua experiência, cada um tem a experiência que merece, né, A pastor? montanha que Te merece. garanto, parceiro, que você vai ter uma experiência incrível É. e você vai ser impactado aí, não tenho dúvida. Você que já é um cara que está buscando muito, né, e que eu conheço há muitos anos, um abraço no seu coração aí, desfrute muito, que vai ser sensacional. Pastor, estamos finalizando. Amém. E mais uma vez te agradecer imensamente por aceitar esse convite, né? Tá aqui com a gente, agradecer ao Wilton por ter feito essa conexão nossa aí. E deixou uma mensagem pra galera, né? Uma mensagem boa, já deixou várias, mas uma mensagem aí de positividade, uma mensagem, né, que você quer despedir, de agradecer a turma aí que participou, enfim, fica à vontade. Amém. A honra é Assim. toda minha, foi muito gratificante o nosso papo aqui, né? E a mensagem que eu tenho para você que está nos assistindo aí hoje é que você precisa perceber que a tentativa do inimigo, principalmente você que é homem, está me assistindo, a tentativa do inimigo é sempre destruir, desconstruir a figura masculina. E o Legendários ele veio para isso, para trazer uma resposta, para trazer uma direção, para trazer um ambiente que vai te proporcionar a tomar as decisões certas, a se posicionar da maneira correta. Então Deus te fez para ser um líder. Deus te fez para governar na sua casa, te governar diante das circunstâncias, né? E com Ele. Não é um governo egoísta, sozinho, de um cavaleiro solitário. Não, nós somos feitos para andar em comunidade. Então a gente costuma dizer o seguinte, que o homem sozinho é presa fácil. Mas um homem que ele está envolvido no ambiente certo, conectado com pessoas certas, que estão indo na mesma direção, com os mesmos propósitos, então, de fato, você se torna um grande valente. Né? E é isso que nós queremos abençoar a vida de muitas famílias, a vida de muitos homens que estão nesse momento, né, sofrendo ansiedade, depressão, né, desesperados, às vezes à beira da separação. Nós queremos ser uma resposta. Mas a resposta não é nós, não é a montanha, não é o Legendários, a resposta é Jesus. Jesus é a grande resposta para cada solução que você precisa. Então, se você ainda não foi, agosto, outubro e dezembro, nós vamos ter 3 tops semestre que vem, porque a demanda é alta, viu, Everson? A demanda é muito alta, então nós nos desafiamos
a fazer mais tops para poder absorver mais homens também ali dentro desse projeto, né? E de fato, creio que o próximo semestre grandes coisas vão acontecer. Então, se você não participou ainda, né, procura a gente, manda mensagem aí no nosso Instagram, Legendários Tocantins, né? Manda mensagem no meu não manda no meu não, porque senão eu já não estou conseguindo mais responder tanta mensagem, viu? E chega na época de top, acabou. Mas manda lá nos Legendários Tocantins, nós vamos estar olhando sua mensagem. Entra no nosso canal, nós temos um canal com mais de 1000 homens aguardando a inscrição, né? Então é importante que você esteja atento e possa aprender a fazer sua inscrição lá rapidamente, né? No tempo certo. Geralmente leva 5 minutos, as inscrições estão esgotadas, mas eu creio que Deus vai te dar a graça de poder participar com a gente. Show! Que pancada de mensagem. Obrigado mais uma vez, pastor. Incrível aí, obrigado por esse momento. Você que vai estar assistindo a gente depois aí gravado, curta esse momento, aproveite e olha só, faça seu melhor só hoje. Como a gente tem falado aqui todos os dias, a nossa mensagem de, vamos dizer assim, de incentivo para que você entenda que o dia que você tem é hoje. Então, hoje é um dia incrível para você fazer o seu melhor, aproveite ele, porque você só tem ele. Valeu? Aquele abraço, fica com Deus e vamos embora, que hoje é dia de fazer o seu melhor, só hoje. Pastor, muito obrigado. Valeu. É demais.